Finalizado, cheguei ao ponto que eu queria chegar, a medida que eu queria chegar de largura. Lembrando novamente que a minha peça tem que ter, cada peça, metade da largura total de circunferência, porque quando a gente unir as duas metades, a gente vai chegar na medida total de circunferência. Por exemplo, se a minha medida total de circunferência é 100 centímetros, cada metade deve medir 50 centímetros, para que quando a gente unir as duas metades, elas unidas cheguem no total de 100 centímetros, que é o total, a medida total de circunferência. E eu aqui já cheguei na medida que eu precisava chegar. Agora a gente vai fazer a união das duas metades. Eu deixei a última carreira sem fazer aqui para a gente fazer essa união à medida que a gente for fazendo essa última carreira aqui dessa peça. Então, agora eu vou fazer 5 desses leques compostos por 8 pontos altos e já volto com vocês. Pronto, fiz 1, 2, 3, 4, 5 desses lequinhos compostos por 8 pontos altos. Agora eu vou pegar a outra peça que já tá pronta e vou posicionar aqui. Essa peça que eu tô trabalhando tá do lado direito, eu vou posicionar a outra também pelo lado direito. E vou procurar espelhar as duas. O que é espelhar? É colocar paralelo trama de cá com trama de lá. Se nós temos aqui uma trama com 5 leques, vamos igualar do lado de lá. Olha só, primeiro com primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto com quinto. Agora a gente vai trabalhar a união desse restante de trama aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o próximo leque e, inicialmente, eu vou fazer 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, a gente está fazendo o 6º leque. Então, vamos para o 6º leque da peça de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou contar nesse 6º leque da peça de lá o 5º ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E vou marcar. Marcado meu ponto, vamos igualar as duas peças. Colocar as duas peças paralela uma à outra. Vamos começar, então, o 6º leque também da peça de cá. Inicialmente, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, vamos para o 6º leque da peça de lá. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos no 5º ponto alto dele. 1, 2, 3, 4, 5. Insere a agulha nesse 5º ponto alto. Eu já deixei uma laçada pronta do lado de cá. Vamos pegar ela e passar dentro desse 5º ponto alto, do topo desse 5º ponto alto. Olha só, fizemos a união. Agora, nós vamos finalizar esse leque que a gente está fazendo. Faltam 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Prende na segunda correntinha do próximo arquinho da carreira de base. Pronto. Olha a nossa união, a nossa primeira união, como foi feita. E nós vamos fazer tudo assim. A união é na trama, ok, pessoal? Então, vamos continuar. Vamos para o próximo leque. Vamos fazer 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, vamos para o leque de união do lado de lá. Espelho o crochê. Nós já fizemos a união desse leque, vamos fazer do próximo. Eu fiz 4 pontos altos, agora eu vou trabalhar o 5º ponto alto. Então, vamos procurar o 5º ponto alto no leque de lá. 1, 2, 3, 4, insere a agulha no 5º. Pega a laçada que já tá pronta e passa por dentro no topo desse ponto. Pronto, fizemos a união. Agora, finaliza esse leque que a gente está trabalhando. Faltam 4 pontos altos. Finalizado o leque, próximo arquinho da carreira de base, segunda correntinha, prende com um ponto baixo. Vamos para o próximo leque. Vamos fazer 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, falta fazer os 5 agora. Vamos para a peça de lá, no leque que a gente vai fazer a união, procurar o 5º ponto.
1, 2, 3, 4, insere a agulha no quinto ponto. Pega a laçada que tá em espera e passa por dentro dele, no topo dele. Feita novamente a nossa união, olha só. E esse é o processo para toda a união, ok, pessoal? Não tem diferença. Nós unimos aqui 3 leques, todos foram unidos da mesma forma. Agora faltam 3 leques. E como a forma de união é a mesma que nós fizemos nesses leques anteriores, eu vou fazer, vocês fazem aí também, e eu já volto com vocês. Pronto, finalizadas as nossas uniões. Lembrando que para cada medida é uma quantidade de leques aqui a serem unidos. Por isso que eu procuro não falar em medida, porque cada um tem a sua medida. Cada um vai trabalhar aí a sua medida. Eu uni aqui os leques que eu precisava unir, nós chegamos no cantinho. São as nossas sequências de leques formados por 3 pontos juntos, 2 correntinhas, 3 pontos juntos, do lado de cá e do lado de cá. E a gente vai fazer a união deles, mas falta fazer um arquinho de 5 correntinhas. Dessas 5 correntinhas, faz 2. Vamos no arquinho formado por 5 correntinhas da peça de lá. Olha ele aqui. Na terceira correntinha, insere a agulha e passa a laçada que tá esperando a gente do lado de cá. Passa dentro aqui, para fazer a união desses 2 arquinhos. E aí, é só finalizar o arquinho. Estão faltando 2 correntinhas. Pronto. Agora, vamos fazer nosso leque. Faço meus 3 pontos altos juntos. Feitos os 3 pontos altos juntos, faz uma correntinha. Vamos pro leque do cantinho da peça de lá. Insere a agulha no meio dele aqui. E passa essa laçada que tá esperando aqui, dentro desse arquinho. Olha só, fizemos a união dos leques. Agora, faz uma correntinha. E mais 3 pontos altos juntos. Pronto, fizemos a nossa união. Olha só. Fizemos a união dos nossos leques. E da nossa sequência aqui de leques formados por 3 pontos altos juntos, 2 correntinhas, 3 pontos altos juntos. Olha como a gente finalizou aqui e uniu a nossa sequência. E aqui, a partir de agora, o processo a gente já conhece. Nessa parte é só fazer os leques formados por 8 pontos altos. Olha só. É repetição, sempre, não tem segredo. Então, eu vou fazer essa sequência de lequinhos e já volto com vocês. Pessoal, fiz aqui a sequência de leques que a gente já conhece, a forma de fazer, né? A gente tá aqui no cantinho. Vamos pegar a peça de lá. Agora, já é fechar a peça mesmo. A gente vai fazer esse cantinho aqui, e fazendo esse cantinho, a gente vai fazer a união com a peça de lá. Então, vamos lá. Aqui eu tenho meu último leque pronto. Eu vou fazer uma sequência de 5 correntinhas. E vou fazer os meus 3 pontos altos juntos, que é o início, o lado de cá do leque. Feitos os 3 pontos altos juntos, faz uma correntinha, vamos para a peça de lá. Fica um pouco mais difícil de posicionar agora, mas dá. Canto de cá com o canto de cá que a gente está trabalhando. Essa parte aqui que a gente está vendo aqui é a parte do barrado da peça, tá? Então, vamos fazer a união. Faz uma correntinha, fica com uma laçada na agulha. Vamos pro leque do cantinho do lado de lá, inserir a agulha no centro dele. Olha só, insere a agulha aqui. Pega a laçada de lá que tá esperando e passa aqui dentro. Agora, faz uma correntinha e finaliza o nosso leque, fazendo 3 pontos altos juntos. Pronto, fizemos a nossa união, olha só. A gente vai começar essa união aqui, ó. Como a gente fez a união do lado de cá. É igualzinho, pessoal. É unir leque com leque, tá? Do lado de cá, nós fizemos a união de 5 leques. Então, nós vamos fazer do lado de cá também a união de 5 leques.
E como é semelhante ao que a gente fez aqui, não tem segredo, basta fazer igualzinho, tá, pessoal? Eu vou fazer, então, essa união aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz a minha união. Agora, o que falta aqui é finalizar esse lado, com os nossos leques formados por 8 pontos altos. Eu vou finalizar, então, e já volto com vocês. Pronto, feitos os nossos leques, agora vamos posicionar a peça para ver como ficou. Essa parte da união de leques vai ficar no meio. E essa sequência de leques vai compor o nosso decote. E a nossa peça tá ficando assim por enquanto. Essa é a união e essa aqui é a parte, essas aqui são as partes das nossas cavas. Esse aqui é o nosso decote. Agora, nós vamos para a união dos dois ombros. Eu já tenho um fio pronto aqui. Essa união vai ser feita em costura de mão. Pessoal, a agulha, desde que você consiga passar o fio nela, pode ser qualquer uma, tá? Eu tenho um fio aqui pronto, vamos deixar um pedacinho dele e vamos cortar o restante. E vamos passar esse fio na agulha. Pronto. Vamos posicionar aqui as duas peças. A parte que a gente tem que fazer a união é pequena, então é leque com leque. Vamos posicionar melhor, de frente pra gente. Uma peça, a outra peça. Elas estão posicionadas pelo lado direito. Eu vou na peça do lado de lá, no primeiro ponto alto aqui, e pego na laçada do lado de fora dele. Vamos lá. A do lado de fora. E laço. E agora, laçada de fora com laçada de fora, ok, pessoal? Sempre tentando espelhar o crochê. Não tem segredo essa união. É apenas costura de mão. Olha só. Eu optei por fazer a união só do topo do leque. Então, já acabou aqui. Olha como fica, pessoal. Olha só. Então, agora eu vou fazer o acabamento desse fio aqui, vou cortar ele e já volto com vocês. Pronta a união do lado de cá, do primeiro ombro, vamos pro próximo ombro. A peça tá pelo lado direito, posiciona, espelha o crochê. O meu fio tá na agulha, vamos fazer um nozinho nele. Isso aí vocês podem fazer o nozinho de qualquer jeito, ok, pessoal? Faz assim, ó, e corta o fio. Pronto. Vamos lá. Crochê posicionado, insere a agulha aqui no início do leque, no topo da terceira correntinha, das 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. Insere aqui por dentro. Agora é só espelhar o crochê. Laçada de fora com laçada de fora, olha só. Vamos esconder esse nozinho aqui, ele tem que ficar do lado de dentro. É só puxar com uma agulha de tamanho menor. Pronto, passei ele pro lado de dentro. Vamos continuar. Laçada de fora com laçada de fora, vamos costurando. A gente faz a união só da parte do leque mesmo. E pronto, acabou. Olha como fica. Eu vou fazer o acabamento desse fio e já volto com vocês. Pronto, pessoal, feitas as nossas uniões de ombros. Olha só.
Agora, a gente vai para a parte da saia da peça. Vamos virar a peça. Eu vou espelhar o crochê leque com leque. E nesse leque aqui da lateral, no terceiro ponto alto, eu vou amarrar o fio. Colocado o nosso fio, o processo aqui agora a gente já conhece. Na carreira de base, nós temos as nossas sequências de 8 pontos altos. Para essa carreira, a gente vai fazer os nossos arquinhos. Eu tô aqui no terceiro ponto alto da sequência, faço 3 correntinhas. Vou no terceiro ponto alto à frente e prendo com ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Vou pro próximo leque, terceiro ponto alto dele, e prendo com um ponto baixo. E essa sequência já é muito familiar pra gente, né, pessoal? É só repetição. Eu vou fazer essa sequência até chegar aqui na nossa lateral, que é diferente aqui, e já volto com vocês. Pronto, chegamos aqui na nossa lateral. Eu fiz 5 correntinhas. Na carreira de base tem um arquinho formado por 5 correntinhas, que é o arquinho de antes do leque. Na terceira correntinha, prende com um ponto baixo. Agora, faz 3 correntinhas. Vamos para dentro do próximo leque, prender lá com um ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos lá para o outro leque, dentro dele, prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos lá para esse arquinho aqui formado por 5 correntinhas, prender na terceira com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas. Próxima sequência de 8 pontos altos, prende no terceiro com um ponto baixo. Pessoal, o processo a partir de agora é repetição, tanto aqui nas laterais, que são as nossas sequências de 8 pontos altos, quanto aqui na nossa frente, que é só repetir o que a gente acabou de fazer agora. Então, eu vou finalizar esse processo e já volto com vocês. Pronto, finalizada a nossa sequência de arquinhos. Eu tô onde eu iniciei a carreira. À frente aqui tem 3 correntinhas. E eu vou lá para a segunda, conduzindo o fio em pontos baixíssimos. Laço o fio na agulha. E agora esse processo a gente já conhece. À frente aqui nós temos uma sequência de 5 correntinhas. E dentro dela nós vamos colocar 8 pontos altos. E é esse processo para essa carreira, ok, pessoal? Esse processo que a gente já conhece, inclusive aqui na frente. Olha só, a gente fez a nossa sequência aqui de 5 correntinhas, tem uma sequência de 3 correntinhas, 5 correntinhas, 3 correntinhas, 5, 3, 5, 3, por toda a carreira. Como esse processo é só repetição, a gente já conhece ele, então eu vou fazer essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, eu venho onde eu iniciei ela e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e faço mais 3 correntinhas de divisão. Venho à frente aqui e prendo no terceiro ponto alto. Faço 3 correntinhas, conto mais 3 e prendo no terceiro. Faço 3 correntinhas, vou lá no ponto baixo que fica entre essas sequências aqui de 8 pontos altos, prendo nele fazendo um ponto alto. Faço 3 correntinhas, conto 3 pontos desses 8 e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, conto 3 pontos à frente e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou lá na divisão entre as sequências, entre os leques, no ponto baixo que tá aqui, e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou lá na divisão entre os leques, entre as sequências de 8 pontos altos. Aqui tem um ponto baixo, eu prendo e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou no terceiro ponto aqui da sequência, prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas, 3 pontos à frente, prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas, divisão entre uma sequência e a outra, entre um leque e o outro, prendo e faço um ponto alto. E eu vou fazer isso pela carreira toda, ok, pessoal? Nós vamos fazer isso pela carreira toda. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizado, fiz minha última sequência de 3 correntinhas. Eu venho onde eu iniciei a carreira, na terceira correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho para dentro desse primeiro espacinho aqui e faço um ponto baixíssimo aqui dentro. Subo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Agora, eu faço mais 2 pontos altos, porque eu quero um total aqui
de 3 pontos altos. Faço uma, 2 correntinhas e ainda dentro do mesmo espacinho, eu faço mais um ponto alto. Agora, vamos para o próximo espacinho da carreira de base, sem correntinha de intervalo, fazer a mesma coisa. Fazer 3 pontos altos. Uma, 2 correntinhas, um ponto alto. Agora, sem correntinha de intervalo, vamos para o próximo espacinho fazer a mesma coisa. 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. Tudo sempre dentro do mesmo espacinho aqui, olha só. Para cada espacinho, então, faz isso. 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. Faz isso até finalizar a carreira. Eu vou finalizar, então, essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a carreira, vem aonde a gente iniciou ela. No primeiro, que são as 3 correntinhas. Na terceira, prende com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou conduzir o fio até o primeiro espacinho aqui, que é depois desses 3 pontos altos juntos. Eu já tô no primeiro ponto alto. No próximo, eu conduzo o fio, faço um ponto baixíssimo, no próximo ponto baixíssimo, e já vou lá para dentro do espaço. Agora, aqui dentro, eu vou inverter o que eu fiz na carreira de base. Na carreira de base, eu fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Essa sequência aqui de pontos altos, no caso que são 3 pontos altos, nessa carreira de base, ela tá inclinada para cá. Ela tá assim. Porque vem os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e o ponto alto sozinho. Então, ela faz esse efeito, os 3 pontos altos juntos, eles fazem esse efeito de inclinado para esse lado. E o ponto alto sozinho, ele fica inclinado para esse lado aqui. Olha lá. Os 3 pontos altos juntos para cá e o ponto alto sozinho para cá. Isso porque eu fiz os 3 pontos altos primeiro. Então, eles inclinam para cá. Como na próxima carreira agora eu vou fazer o ponto alto sozinho primeiro, ele vai inclinar para cá. E aí, como eu vou fazer os 3 pontos altos juntos depois, eles vão inclinar para cá. Então, se numa carreira eles inclinam para cá, na carreira seguinte eles inclinam para cá. Como na carreira de base eles ficaram inclinados para cá, nessa carreira eles vão ficar inclinados para cá. E vai ser sempre assim, a gente vai intercalando. Ok, pessoal? Vamos lá. Na carreira anterior, os 3 pontos altos juntos estão virados para o direito. Então, para essa, nós vamos virar eles para o esquerdo. Então, a gente vai fazer primeiro o ponto alto sozinho. 3 correntinhas para ele, 2 correntinhas de intervalo e vamos fazer os 3 pontos altos juntos. Não é que fecha os 3 juntos, faz os 3 juntos. Cada um fechado sozinho, olha só. Já dá para visualizar. Nessa carreira anterior, eles estão para cá, eles estão assim. Já nessa que a gente acabou de fazer, eles estão para cá, olha só. Ó, assim e assim. A cada carreira, eles vão para um lado, olha só. Na de baixo vem para cá, na de cima vem para cá. Então, vamos lá. Fiz os 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha de intervalo, vou pro próximo espacinho. Para essa carreira, a gente tá jogando o ponto alto sozinho primeiro, então, vamos fazer ele. Faz 2 correntinhas e faz os 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. E para essa carreira é isso, ok, pessoal? Para cada espacinho é um ponto alto, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faz isso até finalizar a carreira. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada mais uma carreira. E essa é a trama para essa saia, com a diferença de que se vocês precisarem alargar a saia, basta acrescentar um ponto alto aqui nessa sequência. Inclusive, a gente vai fazer isso agora, a gente vai fazer mais uma carreira, onde a gente vai fazer, ao invés de 3 pontos altos, como a gente fez aqui anteriormente, a gente vai fazer uma carreira com 4 pontos altos. E aí, é só descer o comprimento, é só descer intercalando as carreiras, com sequências para um lado em uma carreira e na carreira seguinte a sequência para o outro lado, como a gente fez aqui anteriormente. A gente só vai acrescentar um ponto alto a mais aqui nessa sequência, porque eu quero que a minha saia fique mais rodadinha um pouco. Então, a gente vai fazer essa próxima carreira.
A sequência de pontos altos agora vai ficar para o lado direito, já que na carreira anterior ela está para o lado esquerdo. E nessa carreira a gente vai colocar, ao invés de 3 pontos altos como a gente tem colocado aqui, a gente vai colocar 4 pontos altos. E a partir daí é só repetição, é só intercalar lados, carreira por carreira, ok, pessoal? É só descer a saia assim, como a gente fez aqui, até chegar no comprimento que vocês precisarem chegar aí, cada um com seu comprimento. Dá para fazer mais curtinha, dá para fazer no joelho, dá para fazer longo, isso depende de vocês. Sempre repetindo essa trama que a gente acabou de fazer aqui agora, apenas com a diferença de que a gente vai acrescentar nessa próxima carreira um ponto alto a mais aqui nessa sequência de pontos altos, porque eu quero ela com 4 pontos altos ao invés de 3. Então, vamos fazer. Finalizada a carreira, vamos vir onde a gente iniciou ela e prender com um ponto baixíssimo. O próximo é um espacinho e dentro dele a gente vai colocar 4 pontos altos inicialmente. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e mais 3 pontos altos. Para totalizar 4 pontos altos. Faz 2 correntinhas e um ponto alto sozinho. Então, olha só como vai intercalando, pessoal. Nessa primeira carreira, nossa sequência ficou para cá, para o direito. Na seguinte, ficou para o esquerdo. Nessa, ficou para o lado direito. Na seguinte, vai ficar para o esquerdo. E segue assim, intercalando, ok? Agora, com 4 pontos altos. Vamos fazer mais um laço fio. Sem fazer correntinha de intervalo, vamos para o espacinho. Vamos lá para o outro espacinho. A sequência para essa carreira é primeiro os pontos altos, então vamos lá. Faz 4 pontos altos. Faz 2 correntinhas e o ponto alto sozinho. E é isso, pessoal. Olha só. Agora é só descer o comprimento até chegar no comprimento que vocês precisam aí chegar, ok? Não esquecendo de intercalar os lados, ok, pessoal? Cada carreira vai para um lado. Leve essa trama para o comprimento que vocês precisarem levar e considera a peça terminada. Essa é a trama para nossa saia. Não tem segredo, é fácil de fazer e fica lindo. Então, eu vou terminar a minha saia, vou terminar a minha peça e já volto para mostrar uma foto para vocês. Porque peça grande e vestido, eu prefiro mostrar a foto. Que como é uma peça grande, mostrar na mesa, eu acho que não mostra direito, acho que não fica legal. Então, é isso, vamos terminar a nossa peça e eu já volto com vocês com a minha peça terminada, ok, pessoal? Peço a gentileza de que quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, vamos fortalecer o canal. Ok, pessoal? Deixa aí o seu gostei, vamos incentivar o canal, porque o canal crescendo me possibilita trazer cada vez mais e mais peças para vocês. Porque a gente faz o vídeo com amor, a gente faz porque quer ajudar, eu quero ver vocês fazendo as minhas peças, ok, pessoal? E para isso eu preciso que vocês fortaleçam o canal comigo, ok? Então é isso, muito obrigada, fiquem todos com Deus.